Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a presença do pessoal aqui. Então, vou dar início à apresentação da minha pesquisa de dissertação, que tem como título o efeito das interfaces térreas na percepção dos usuários em passeios públicos. E ela foi desenvolvida sob orientação do professor Olavo Avalone Neto. Então, durante essa apresentação, a gente vai abordar os seguintes tópicos: uma introdução, alguns conceitos do referencial teórico, a metodologia e uma conclusão com os resultados. Então, a gente sabe, né, que a forma de planejar cidades acabou mudando a partir dos anos 2000, principalmente porque as cidades começaram a focar o seu planejamento mais na dimensão humana, na experiência do usuário. Se antes a gente projetava cidades que eram mais focadas na funcionalidade, onde a função era priorizada até por uma herança do movimento moderno, hoje a gente, então, tem esse foco principal na experiência do usuário. Isso surge, né, de uma necessidade crescente das pessoas por uma melhor qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, né, a gente associa isso aos espaços públicos, porque espaços públicos com qualidade melhor geram melhores experiências nas pessoas, né, que por sua vez gera uma ocupação maior e uma vitalidade maior para a cidade. O espaço público tem um papel importante porque é palco, né, do desenvolvimento das atividades cotidianas, de lazer, de trânsito das pessoas, de comércio, de encontro, socialização. Então, todas essas atividades ocorrem nos espaços públicos, por isso eles têm essa importância. E as ruas são entendidas como os espaços públicos mais importantes, né, porque são os mais ocupados também. Uma porção que merece a atenção da rua é o passeio público, são as calçadas, por serem ocupadas, por as pessoas terem um deslocamento mais lento, onde elas podem experienciar as cidades de forma diferente. Se a pessoa passa de carro por um local, ela tem uma experiência, a velocidade é maior, ela não desfruta tanto do ambiente, né? Quando ela transita a pé, né, então ela pode ter uma experiência diferenciada. Então, por isso, a gente focou nosso estudo nos usuários do espaço do passeio público. Então, tendo isso em mente, né, a gente sabe também que a influência do entorno, né, existe sobre o indivíduo. Então, as pessoas são afetadas pelo meio, né, e esse entorno que a gente é imediato de quem transita pela calçada, ele é constituído basicamente pelas fachadas dos edifícios, né, que fazem uma articulação entre o ambiente edificado e o ambiente público. A gente não considera nesse estudo também somente as fachadas, né, porque a gente tem todo um conjunto de elementos que não são só as fachadas, que são todos os elementos verticais e horizontais. Então, podemos ter as grades, cercas, as próprias aberturas, uma varanda, um jardim, o próprio recuo. Então, todo esse conjunto de elementos que a gente tem ali junto, né, das bordas do lote, que fazem essa articulação, a gente chama de interface. A gente tem a gente foca mais na interface térrea, porque ela permite uma conexão, né, maior com o indivíduo que transita pelo pedestre, transita pelo passeio público, né, porque ela está na altura dos olhos do indivíduo. Então, a conexão com os ambientes, com as fachadas térreas são maiores. Então, a gente definiu, né, o conceito de interface térrea, constituído por todos esses elementos ao nível dos olhos, ao nível do solo ali, que o usuário faz contato. E essas interfaces, elas estão, né, dentro de outro conceito que a gente tem, que é o de domínio público, né, que é uma extensão, ou esfera pública, que é uma extensão dos conceitos que a gente tem lá na sociologia mesmo. Então, ele praticamente que a gente define como uma dimensão física do domínio público, na verdade, né, porque é tudo que está visível, que é do povo, né, que é das pessoas, que tem visibilidade, publicidade. Então, a pessoa ela não experiencia, né, o ambiente somente no espaço público, né, por mais que ela seja limitada a transitar somente no espaço público, por exemplo.
ela experiencia a cidade onde, né, ela tem o alcance, onde a visão alcança. Então, a gente tem um exemplo, né, aqui nesse diagrama, a gente consegue visualizar melhor nesse desenho. A gente tem o espaço público aqui, e ele é limitado, por exemplo, pelo fim do lote. Então, aqui a gente tem um muro, né, aqui a gente tem a fachada do edifício, mas a esfera pública ela é uma extensão desse espaço público. Então, ela vai até onde o olhar do usuário consegue alcançar. Então, ela se estende até a fachada, invadindo, né, o próprio espaço privado. Então, basicamente, esse é o conceito da esfera pública, que é importante para a gente, porque as interfaces térreas estão, né, dentro desse domínio, dessa esfera pública. Aqui a gente também tem um diagrama que ajuda a explicar um pouco a nossa pesquisa. A gente tem as interfaces térreas, fazendo a conexão entre o espaço edificado, né, e o espaço público, e exercendo influência sobre o usuário que está no passeio público. Então, basicamente, seria essa o diagrama conceitual da nossa pesquisa. Tendo, então, essas questões, levando essas questões em consideração, né, e os conceitos definidos, a gente estabeleceu, né, o objetivo de identificar quais são os elementos que existem nas interfaces térreas que são mais valorizados pelos indivíduos, pelo público que transita pelo passeio público, né, e analisar se esses elementos têm efeito ou não sobre a percepção das pessoas. Para auxiliar e orientar a nossa pesquisa, a gente definiu, então, alguns objetivos específicos, né, para entender como é que funciona o sistema de percepção de uma pessoa, né, sobre essas interfaces. A gente vai examinar esse sistema de percepção, elencar, né, quais são os construtos que ela usa para entender esse espaço e relacionar eles a aspectos físicos presentes nessas interfaces, né, esclarecer, né, quais são os elementos que são mais valorizados pelas pessoas no momento em que ela transita pela rua, que ela olha para uma fachada. Então, ela tem alguns elementos que chamam mais atenção, que são mais valorizados, que têm um efeito maior na percepção. Então, a gente tenta esclarecer quais são esses elementos, né, e comparar resultados da percepção de especialistas e leigos. É importante a gente comparar, porque esses dois grupos eles apresentam formas, né, diferentes de compreender um espaço. Então, eles possuem esquemas mentais, né, diferentes de avaliação. Isso é decorrente, né, do treinamento, né, das instruções que os especialistas, que a gente entende como pessoas com treinamento em arquitetura, design, urbanismo, e o leigo a gente entende como pessoas, usuários comuns do espaço, sem nenhum tipo de treinamento em design, né? Então, a gente sabe que a avaliação de um espaço ela não decorre apenas da preferência pessoal, ela decorre também da influência, né, que a experiência que essa pessoa tem, né? Então, geralmente a gente tem especialistas com avaliações mais conceituais, abstratas, enquanto os leigos têm avaliações mais descritivas. Então, é desejável que a gente entenda quais são essas diferenças das avaliações e que o próprio especialista também entenda, para que na hora dele projetar um espaço, ele saiba quais são os elementos que o usuário comum, né, mais valoriza. Para atingir, então, esses objetivos, a gente definiu uma metodologia. Primeiramente, a gente usou a técnica da grade de avaliação dos construtos pessoais, uma parte mais exploratória, que a gente tenta identificar qual é a estrutura de percepção e avaliação espacial de uma pessoa. E essa matriz nos forneceu algumas variáveis que a gente utilizou para a criação de um experimento com simulação ambiental, né, onde a gente faz a avaliação se essas variáveis têm efeito ou não sobre a percepção das pessoas. E, por fim, esse experimento nos traz dados que a gente submete à análise estatística e compara com e os resultados dessa análise a gente compara com a literatura existente.
Basicamente, a primeira parte, então, da matriz de avaliação de construtos pessoais é constituída de uma entrevista semi-estruturada, que tem um caráter mais exploratório, onde a gente tenta elicitar os construtos pessoais, né? E ela surge a partir da técnica da grade de repertório, né, que é baseada na teoria dos construtos pessoais de George Kelly. Então, George Kelly foi um psicólogo americano, e ele é considerado o pai da psicologia clínica cognitiva, e os estudos deles focavam na personalidade, no estudo da personalidade. Ele tinha uma filosofia alternativista, construtivista, que era baseada no ciclo da experiência. Então, a pessoa a pessoa, ele definia que a realidade existe, né, o mundo é real, mas a percepção do mundo varia de cada pessoa para cada pessoa. E ela é baseada no ciclo de experiência da pessoa. Então, cada indivíduo tem as suas experiências e tem um modo particular de ver o mundo. A pessoa age como um cientista da própria vida. Ela adquire percepções, interpretações, né, do universo que ela está inserida, e conforme esses eventos vão ocorrendo, ela faz hipóteses e testes sobre os fatos e eventos, né, e vai mudando seus conceitos. Então, essas ideias se baseiam nos construtos pessoais, que, na verdade, são representações mentais, que ela usa para compreender a realidade. Os construtos são unidades básicas que formam os conceitos, né, de alguma coisa. Então, cada pessoa tem seu conjunto, ele é único, individual, e a pessoa, né, experimenta um evento de forma particular e tem uma visão e uma percepção também particular sobre cada evento. Então, a partir desses conceitos, né, de ciclo de experiência, dos construtos pessoais, o George Kelly, na década de 50, desenvolveu a teoria dos construtos pessoais, que basicamente tem um postulado fundamental e 11 corolários. Ainda é importante a gente destacar uma característica do sistema de construtos, que ele existe uma hierarquia. Então, basicamente, a gente tem construtos organizados dos superiores, que a gente chama, que seriam aspectos mais complexos, mais abstratos, e os construtos inferiores, que seriam elementos mais básicos, mais tangíveis, mais materiais. Junto com a teoria dos construtos pessoais, o George Kelly desenvolveu uma ferramenta, que é a técnica da grade de repertório, que tem uma função, que é um instrumento, na verdade, de avaliação psicológica, e ser constituído uma entrevista semi-estruturada. Ela, através da comparação de estímulos, de perguntas, na verdade, entre semelhança e diferença entre elementos, ela faz uma comparação. Tá? E aí ele consegue mapear o sistema de construção de uma pessoa. Ela foi criada inicialmente para psicologia clínica, mas foi usada em outras áreas, já foi empregada em outras áreas. Em alguns anos tentaram utilizar esse instrumento, né, para avaliação ambiental, mas devido à forma como ela ocorre, ela gera um número muito grande de construtos. Tinha entrevistas que chegavam a gerar 200 construtos para avaliação de um único ambiente. Então, ela não foi efetiva na utilização da avaliação ambiental. E os resultados também geralmente saem desorganizados. Pensando nisso, uma solução para isso e criar uma nova ferramenta, então, na verdade, uma adaptação da técnica da grade de repertório, o Junichiro Sanui, um pesquisador japonês, associou também seus conhecimentos de engenharia Kansei, né, e da grade de repertório, e criou a matriz de avaliação de construtos pessoais, que também é uma entrevista aberta, semi-estruturada, mas apresenta um procedimento mais fixo e sistemático, que apresenta uma certa proteção contra algum viés do entrevistador e do próprio entrevistado na hora de responder. E ela funciona através de comparação de estímulos. Ela é importante porque ela revela somente os construtos relacionados ao ambiente e trabalha só com aspectos positivos. Ela apresenta algumas melhorias, algumas vantagens em relação à técnica da grade de repertório, né?
por associar esses conceitos da engenharia Cansei, ele utiliza, né, a representação gráfica dos resultados em forma de um diagrama que facilita a compreensão. Os resultados saem, então, mais organizados. E ele implementou também o escalonamento dos construtos, que foi proposto por Dennis Hinkel em 1965. Então, hierarquizar esses construtos em superiores e inferiores. Aqui a gente tem um exemplo da matriz de avaliação dos construtos pessoais, de como fica esse resultado. Agora eu vou explicar como é que ela funciona. Então, basicamente, a gente selecionou primeiramente os estímulos, que foram 30 imagens de interfaces de diferentes cidades brasileiras. Então, a gente buscou configurações variadas de recuo, de quantidade de vegetação, tipo de material, de qualidade arquitetônica, de densidade, de abertura, de níveis de transparência e permeabilidade. A gente utilizou imagens do Google Street View, a gente buscou ângulos semelhantes aos que o pedestre tem no momento do deslocamento, e a gente executou um tratamento mínimo dessas imagens, né, com remoção de alguns elementos que pudessem interferir na percepção das pessoas. Então, a primeira parte dessa matriz, ela é executada, então, com a comparação desses estímulos, e a gente pede que a pessoa, né, observe os estímulos e agrupe eles, né, de acordo com a preferência, em 5 grupos diferentes. Então, classifique em 5 grupos. Então, a gente utilizou uma lousa digital, a entrevista foi online, através do Google Meet, porque a gente vivia um período da pandemia do Covid-19, e a entrevista visual, né, facilita até na hora da pessoa visualizar os estímulos. Essa técnica pode ser usada também com cartões, com fotografias, né? Se for presencial, a gente adaptou para o uso online aqui com uma lousa digital. Então, a pessoa tinha ali em cima os estímulos, né, aqui, e aí ela classificava esses estímulos, né, conforme a sua preferência. Então, botava aqui à direita, no grupo 5, os menos preferidos, né, e os que ela avalia como melhores aqui no grupo 1. Tá? Ela só não podia deixar nenhum grupo sem elementos. Posteriormente, a gente tentava criar uma lista dos motivos, que seriam os construtos originais, por que ela prefere esses ambientes. Então, a gente pedia que ela comparasse o grupo 4 com o grupo 5, o grupo 5 era o menos preferido, né, e listasse os motivos que faziam com que ela preferisse aquelas imagens, aqueles estímulos. E aí a gente tinha os construtos originais. E a gente fazia isso entre o grupo 4 e o 5, entre o 3 e o 4, entre o 2 e o 3, e entre o 1 e o 2. Né? E juntava tudo em uma lista só. E aí a gente tinha uma lista que era disposta dessa forma, em células. Depois a gente fazia o escalonamento desses construtos. Através de perguntas, a gente definia quais eram os construtos superiores e os inferiores. Primeiro a gente definia os superiores, né, perguntando por que ela achava que aquele grupo de estímulos de imagens eram melhores que o outro grupo, e aí ela elencava os motivos. Por exemplo, a gente tinha aqui o primeiro aqui seria a maior visibilidade. Então, a pessoa disse que aqueles ambientes do grupo 4 ou do grupo 1 em relação ao grupo 2 tinham uma maior visibilidade, então ela preferia aquele ambiente. A gente perguntava por que uma maior visibilidade era boa, e ela respondia porque oferecia uma sensação de segurança, de proteção maior. Uma segunda parte, né, a gente tentava definir quais eram os inferiores. Então a gente fazia a pergunta do o que tinha o que tornava, né, esses estímulos melhores, né, em termos de aspectos físicos mesmo, e ela respondia, né, por exemplo, maior visibilidade é por conta da presença de cercas e não de muros, a ausência de barreiras visuais, né, e um maior recuo predial, por exemplo, aqui.
Por fim, a gente consolidava todas as matrizes, então a gente entrevistou 10 especialistas e 10 leigos, e a gente obteve, né, as 20 matrizes. Depois a gente sobrepunha essas matrizes, né, com a contagem dos estímulos e gera uma matriz integrada de todos os estímulos. Aproximando aqui para melhor visualização, então a gente observa que tem uma contagem das vezes que o estímulo aparece, 2, 5, e essa contagem, né, é expressa também, para facilitar a visualização, né, através do fundo das células. Quanto mais escuro o fundo, mais vezes aquele construto apareceu. Então, a gente tem, por exemplo, segurança e proteção aqui, apareceu em 10 vezes. As conexões entre os construtos, então, originais, superiores, inferiores, ela é expressa através da espessura da linha. Quanto mais grossa a linha, mais vezes esses construtos se relacionaram. Então, a gente vê que a vegetação, né, tem uma relação muito forte com a sensação de conforto, por exemplo. Então, aí depois, a gente acabou criando uma nova matriz, uma matriz mais sintética, somente com os construtos mais recorrentes. E a gente obteve esses resultados. Esses para os especialistas. Por fim, a gente fez uma categorização dos construtos, porque os construtos são expressos de forma verbal. Então, a gente acaba tendo muitos construtos sendo expressos, né? E às vezes a pessoa pode se referir de uma forma a um elemento, né? E outra pessoa de outra forma, mas ela se refere à mesma coisa. Por exemplo, a pessoa pode falar que tem uma preferência por arbustos e outra pessoa pode ter preferência por vegetação de médio porte, né? E, na verdade, elas estavam se referindo ao mesmo elemento. Então, a gente fez uma categorização e agrupou esses construtos, né? E a gente também fez agrupou por similaridade. Então, a gente tem calçada mais larga, recuos, então a gente agrupou isso em afastamentos e em amplitude do ambiente, né? As questões relacionadas à visualização, né? Então a permeabilidade estão aqui, né? Os relacionados à vegetação, o uso e tratamento da fachada e as impressões que os usuários têm. Então a gente tem aqui mais relacionados aos aspectos físicos, construtos inferiores, e aqui aos superiores. A gente fez o mesmo procedimento para os leigos, então a gente obteve uma matriz sintética, né, e abaixo os construtos expressos aqui, a listagem dos construtos, e novamente a categorização. Então aqui nos leigos a gente teve também a categoria de amplitude, de vegetação, de conservação, que não apareceu para os especialistas, né? E aqui a categorização dos aspectos mais subjetivos, relativos às impressões do usuário. Então, comparando os resultados de especialistas e leigos, a gente observa semelhanças, né? As amplitudes e afastamentos, a vegetação foi expressa por 19 dos 20 entrevistados, né? E as questões da experiência do usuário. Mas a gente teve diferença nessas avaliações também. Então, a permeabilidade da barreira foi uma diferença, foi observada por especialistas, assim como o uso e o tratamento, né, a tipologia do edifício. E os leigos, né, observaram a conservação do ambiente mais vezes, né? Então, foi um dos construtos mais observados pelos leigos, que não foi observado pelos especialistas. Então, os resultados dessa matriz de avaliação dos construtos pessoais foram, né, usados para a gente criar fatores, né, variáveis para investigar, para continuar a investigação. A gente resolveu não utilizar a vegetação, apesar dela ser a mais expressa, porque ela já foi bastante estudada em outras pesquisas, e talvez
os resultados que a gente encontrasse aqui não seriam tão relevantes. Até porque a vegetação a gente teria que ter um estudo mais específico só para ela, né, onde a gente poderia investigar variações de porte, por exemplo, densidade, coloração e por aí vai. E a gente não conseguiria investigar outros fatores com tanta profundidade. Então a gente resolveu, né, já que ela já tem uma pesquisa mais relevante na área, pesquisas mais relevantes na área já feitas, a gente resolveu investigar os fatores, né, recuo predial, uso e tratamento da fachada, permeabilidade visual e estado de conservação do ambiente. Então, o experimento ele tem o propósito de investigar os efeitos que esses fatores têm sobre a percepção das pessoas. O objeto de estudo seriam ambientes virtuais, né, ambientes urbanos, de rua, utilizando as escalas que a gente teve lá, dos aspectos subjetivos, como as métricas de avaliação, e, por fim, uma análise estatística. A gente empregou, então, realidade virtual, com ambientes em 3D, onde a gente pode fazer a manipulação dessas variáveis, e para avaliação, questionários de diferencial semântico, com 15 escalas, avaliadas em 7 pontos cada uma. Primeiramente, a gente definiu alguns níveis, né, para investigar esses fatores. Então, a gente fez uma revisão na literatura e definiu alguns índices que seriam interessantes de serem avaliados, complementares aos que já foram investigados. Então, a gente definiu para o recuo predial 1, 4, 7 metros, uso residencial, comercial, institucional ou de serviço, taxas de permeabilidade de 15%, 45% e 75%, e estado de conservação, a gente definiu fachadas bem conservadas, fachadas negligenciadas e sujas, ou ambientes mal conservados. Para avaliar esses 4 fatores, com 3 níveis cada um, seriam necessários 81 cenários virtuais, estímulos, para a gente criar um desenho fatorial completo. Na nossa situação é inviável, é muito difícil criar tantos estímulos e conseguir um número de respondentes para avaliar todos esses estímulos, até porque a gente não poderia utilizar as respostas medidas repetidas, né? O mesmo usuário respondendo mesmo todos os ambientes. Então, a gente resolveu adotar uma matriz ortogonal do Taguchi, que é uma técnica que é bastante usada no design para avaliação de produto, então que nos permite um arranjo dessas variáveis e os níveis em um número menor de estímulos, mas que nos permite também uma avaliação igualmente relevante, uma análise estatística relevante. A gente consegue avaliar o efeito de todas as variáveis, apesar da gente não ter os 81 estímulos. Então, a gente adotou uma matriz L9, que seria adequada, né? Então, para 4 fatores com 3 níveis cada um, que nos forneceu 9 estímulos com essa configuração, esse desenho do experimento. A gente resolveu adotar os ambientes virtuais porque eles proporcionam uma imersão, uma interação com o ambiente maior do que o ambiente, os estímulos através de fotografias, de visualização de desenho, de vídeos, por exemplo. A pessoa pode interagir com o ambiente, e então ela tem uma certa autonomia na hora de transitar. A gente aplicar esse experimento em ambientes reais é difícil, então controlar todas as variáveis que a gente tem no ambiente real é difícil, a gente não tem como fazer isso, então são as condições climáticas, condições de iluminação, isso tudo pode interferir na percepção da pessoa, e a gente consegue fazer esse controle num ambiente virtual. Também permite uma melhor compreensão cognitiva dos espaços, principalmente pelos leigos. Então, às vezes, o leigo ele não tem a mesma capacidade, por não ter um treinamento específico, não tem uma instrução, ele não tem a mesma capacidade de criar um modelo mental de um ambiente somente através de um material 2D, seja fotografia, um desenho. Então, o ambiente
virtual 3D ele facilita nessa compreensão. A gente tem um controle maior também da apresentação dos estímulos. Os resultados já são validados de outros experimentos, então a gente tem avaliações que são semelhantes à avaliação de ambientes reais, então que são adequadas para o nosso estudo. E a gente consegue fazer a manipulação também de todas as variáveis que a gente tem das 4 variáveis que a gente quer estudar de forma independente. Para montar os estímulos, a gente utilizou 2 ferramentas. A primeira é o Blender, que é um programa de código aberto, gratuito, para modelagem e animação. Então, a gente utilizou esse programa para modelagem dos edifícios, das fachadas e de todos os elementos urbanos ali presentes nos cenários. E para construir os ambientes, a gente utilizou a Unreal Engine, que é uma ferramenta de criação 3D, que é bastante utilizada em jogos digitais, em jogos de videogame. Então, a gente tem uma imagem aqui dos 9 ambientes criados, conforme o desenho do experimento, com as variações daqueles fatores, né, nos 3 níveis cada um. A gente tem uma ampliação à direita do estímulo 7. O pessoal tem uma visualização melhor de como ficariam esses ambientes. E são ambientes de rua. Então, a gente criou um ambiente onde o usuário poderia transitar pela calçada livremente. Para fazer a avaliação dos ambientes, foi utilizado, então, um questionário de diferencial semântico com 7 pontos. Então, o diferencial semântico ele tem um par de palavras antônimas, né? Então, aqui no exemplo, a gente tem ruim e bom, um de cada lado, e aí a pessoa marca ali conforme a preferência dela. Se ela concorda que o ambiente é ruim, se ela concorda 100% que o ambiente é ruim, por exemplo, ela vai marcar -3. Se ela é neutra, ela marca o 0. Então, o questionário de diferencial semântico foi utilizado para facilitar esse tipo de resposta e depois a análise também. A gente adotou a escala de 7 pontos, porque ela permite uma melhor precisão nas avaliações. A gente adotou 15 escalas de avaliação, então, que foram originadas a partir da percepção dos usuários, lá na matriz de avaliação dos construtos pessoais. Então, a gente converteu aquelas observações em escalas e também fez uma revisão da literatura e trouxe algumas escalas que a gente achou interessante que fossem avaliadas no experimento. A apresentação dos estímulos aconteceu de forma aleatória, para a gente reduzir o viés nas respostas. Então, os usuários, como vão responder a todos os estímulos, são 9, eles podem sofrer algum tipo de fadiga durante o experimento. Então, a gente resolveu fazer a apresentação desses estímulos para diluir algum viés que possa ter de cansaço, né? E também um viés que possa ter do usuário, do respondente, no momento que está fazendo a avaliação, entender algum padrão que tenha ou no questionário ou nos estímulos. E aí a avaliação dele pode sofrer mudança, né, do primeiro para o último, por exemplo. Então, ele entendendo esse padrão que tem, as avaliações mudam. Então, a gente dilui na aleatoriedade, né, da apresentação dos estímulos, esse viés que possa surgir. A gente adotou questionários físicos e digitais. Questionários físicos foram usados devido a uma limitação que a gente teve, né, limitação dos laboratórios, em executar o simulador e o questionário ao mesmo tempo. Então, a gente não conseguiu fazer isso em todos os laboratórios. Aí a gente utilizou um questionário físico impresso em folha 4. Então, a gente tinha uma capa onde o usuário preencheu os seus dados demográficos, idade, profissão. Idade, profissão. E tinha algumas orientações também. Depois, seguia em cada folha as avaliações dos ambientes. Tá? Da mesma forma, a gente teve o questionário online, seguindo ali a mesma lógica do físico, do questionário físico.
a gente teve um questionário que foi montado numa página da web, onde o usuário acessava, né, e respondia a esse questionário. Então, a aplicação ocorreu nos laboratórios de informática da UBRA, da UFSM e do CETISM, em grupos de 10 a 30 alunos. Então, a gente tentava que eles não... orientava que não tivesse conversa paralela entre eles, para não influenciar nas respostas, mas a aplicação ocorreu de forma coletiva. Novamente, a gente aplicou o experimento em especialistas e leigos, para verificar as diferenças de avaliação, e os usuários puderam, né, os participantes puderam realizar o passeio livre pelo ambiente, pelas calçadas dos ambientes ali, e fazer essa avaliação. Assim que a gente terminou, então, a aplicação desses experimentos, foi conduzida uma análise estatística, onde a gente empregou a análise de variância para comparar se esses 4 fatores produzem mudanças na avaliação, na percepção das pessoas. A gente adotou as medidas repetidas, que necessitam um número menor de respondentes. Se cada pessoa fosse responder a um ambiente só, a gente teria que ter 9 vezes o número de respondentes, é o que torna mais difícil a pesquisa. A medida repetida também tem a vantagem de diluir, né, o viés que pode ter individual de cada respondente. Então, a gente pode ter respondentes mais criteriosos, e se ele fosse avaliar só um ambiente, isso pode trazer algum efeito que a gente não deseja. Então a medida repetida, essa variação na avaliação, né, ela é diluída em todos os estímulos. Durante a análise de variância, a gente encontrou um desvio de normalidade nos dados, e ele tem origem na própria natureza do dado. Então, a gente dificilmente vai conseguir, com um questionário de diferencial semântico, distribuição normal nas respostas. A gente utilizou a reamostragem bootstrap para fazer a correção dessa não normalidade, né, e para gerar dados mais precisos e mais confiáveis. Tá? Apesar de que a análise de variância tem uma robustez, né, para não normalidade, mas a gente resolveu adotar essa medida extra como forma de gerar dados mais confiáveis. E, por fim, a gente fez uma comparação, as comparações múltiplas, né, um pós-teste, o teste de Tuckey, para verificar se existe diferença entre cada nível, cada fator. Então, a gente tem aqui uma tabela que mostra os resultados, né, de modo geral, da análise estatística para cada escala de avaliação, né, o efeito de cada variável. A gente observa aqui que a conservação teve efeito em todas as escalas, praticamente. Também, aqui em grupo, seriam especialistas, 2 grupos, né, especialistas e leigos. E a gente observa que teve diferença nas avaliações, né, de segurança, acolhimento, relaxamento, conforto, exposição e cuidado com a vegetação. Então, essas escalas foram avaliadas de forma diferente por leigos e especialistas. As demais não teve diferenças estatisticamente significativas entre as avaliações. Para observar os resultados aqui, então eu trago à direita um gráfico que mostra as médias das avaliações para cada escala. Para o recuo predial, a gente observa, né, que as médias de 7 e 4 metros são maiores, aqui em azul e vermelho, são maiores em comparação a onde o recuo era de 1 metro, né, em amarelo, e gerou, né, efeitos sobre, aqui à esquerda, os efeitos efetivos, né, estatisticamente significativo, porque a gente pode ter diferença entre as médias, mas a variação dentro da média pode ser muito grande. A gente pode ter um desvio padrão muito grande, que torna essa média, analisar só a média não seja efetivo, né? Então, a gente tem aqui
a análise estatística que nos ajuda nessa forma, em criar uma análise mais profunda. E aí a gente tem efeito, né, significativo de opressividade, segurança, acolhimento, relaxamento, movimento, conforto, naturalidade e adequação à caminhada. Então, esses são as escalas que foram afetadas pelo recuo predial. Então, de modo geral, os afastamentos maiores, então ambientes mais amplos, geram impressão melhor nos respondentes. A gente teve um ganho significativo quando a gente altera o afastamento de 1 para 4 metros ou de 1 para 7 metros. Então, as avaliações foram melhores quando a gente muda esse recuo, mas a avaliação não muda tanto quando a gente muda de 4 para 7 metros. Então, ela não é diferente estatisticamente. E isso, né, a gente comparando com a literatura existente, a gente observa que existe um grupo de autores que conduziu estudos que dizem que os recuos menores são mais valorizados por permitirem uma interação maior com a fachada dos edifícios, com a interface, né, pela proximidade que o pedestre tem com a fachada. Então, eles teriam experiências melhores, mais atrativas, mais confortáveis em ambientes que têm um recuo predial maior. Mas a gente tem autores também que defendem, né, o contrário, que seriam ambientes mais amplos, né, fornecem sensações de segurança, de menor opressividade. Então, geralmente, esses estudos se baseiam também na teoria do prospecto e refúgio. O efeito efetivo maior efeito foi sobre a escala de opressividade. Então, um recuo maior tem um efeito maior sobre a sensação de opressividade. Falando da teoria do prospecto e refúgio, então ela foi desenvolvida por J. Appleton em 1975, junto com um conjunto de teorias, e define basicamente que a partir da evolução humana, priorizando a segurança e a sobrevivência, existe uma preferência por locais que ofereçam uma boa visualização do entorno, então a questão do prospecto, e locais que sirvam como abrigo ou que permitam uma rota de fuga, que seria a questão do refúgio. Então a gente traz essa preferência, né, natural para os ambientes urbanos, e a gente pode ter uma preferência por ambientes mais amplos. O uso da fachada, então, à direita aqui a gente tem as médias também, geralmente ambientes comerciais e institucionais tendo avaliações mais positivas, e afetando as escalas de acolhimento, segurança, relaxamento, movimento, interesse, agradabilidade, zelo, organização, cuidado com a vegetação, naturalidade e adequação à caminhada. Então, essas são as escalas mais afetadas, que são afetadas estatisticamente pela tipologia das fachadas. A gente observa que o movimento, então, ele tem uma avaliação, né? Os usuários avaliam os ambientes residenciais como mais tranquilos do que os ambientes comerciais ou institucionais. E no restante, a gente observa uma preferência geral por ambientes comerciais e institucionais. E os ambientes, esses dois ambientes, os comerciais e institucionais, eles geram avaliações semelhantes. Então, não tem diferença estatística entre eles. Tem diferença somente entre residenciais e comerciais ou residenciais e institucionais. As escalas mais afetadas foram segurança e interesse, favorecendo os ambientes comerciais e institucionais, e o movimento, né, favorecendo os ambientes residenciais. Isso está alinhado, né, à nossa literatura, os estudos que a gente tem, onde as fachadas comerciais sugerem, né, uma maior presença e circulação de pessoas, por consequência, geram ambientes mais seguros, né? A gente também tem nesses ambientes comerciais e institucionais, a presença de elementos mais estimulantes. Então, é vitrine, é comércio, é placas, é iluminação diferenciada.
E isso gera mais estímulos e cria ambientes mais atraentes para as pessoas, né, e que permitem uma interação maior. Então, talvez essa seja a explicação das avaliações desses ambientes serem melhores. A permeabilidade visual. Então, a gente tem aqui em vermelho também as avaliações melhores para índices de 45 metros, né? As médias próximas também dos índices de 75 metros, né? E umas avaliações não tão boas para os índices de 15% de permeabilidade visual. Então, eles afetaram as impressões de opressividade, segurança, acolhimento, relaxamento, conforto, interesse, agradabilidade, exposição, zelo, organização e adequação à caminhada. Então, acenos com taxa de permeabilidade de 45% e 75% foram melhores avaliadas do que as taxas com 15%, né? Mas, geralmente, as taxas de 45% têm avaliações melhores. Isso, então, a gente pode notar que existe um índice entre 45% e 75%, que deve ser o índice ideal. Depois desse índice, as avaliações tendem a cair, porque a gente tem muitos locais em que a avaliação de 75%, né, teve resultados bem piores que as de 45%. Em locais, em ambientes residenciais, então a gente teve avaliações melhores para os índices de 15%, né, porque talvez a excessividade de permeabilidade visual pode causar uma sensação de menos privacidade, inclusive para o usuário do espaço público ali que transita pela calçada. Uma coisa importante também é que a permeabilidade visual ela foi observada novamente somente por especialistas, então pode estar associada à experiência que o especialista tem, um viés, né, uma avaliação que imprime a visão projetual dele, e ela foi praticamente ignorada pelos leigos. Essa preferência por ambientes com maior permeabilidade visual por parte dos especialistas, né, pode estar relacionada também a um número maior de conexões visuais. Então, uma conexão visual maior gera mais estímulos e uma atratividade maior do ambiente. Outra teoria que pode estar associada é do Arthur Stamps, que é a teoria da permeabilidade, que envolve todo tipo de permeabilidade, né? Então, a locomotiva, a física, a visual. Então, quanto maior essa permeabilidade do usuário, principalmente aqui no nosso estudo, a visual se refere ao sentir o ambiente, entender o ambiente, compreender o ambiente, ela está associada a uma maior segurança, uma percepção de segurança maior. E ambientes mais amplos, ambientes com maior permeabilidade visual também geram, né, uma sensação de opressividade menor, né, porque amplia o ambiente. Então, amplia as vistas, a gente tem um campo de visão ampliado, que geram ambientes menos opressivos e, por consequência, mais receptivos e agradáveis. Por fim, a conservação. Então, a gente tem, né, a conservação afetando todas as escalas e os ambientes, né, bem conservados com avaliações, com médias de avaliação bem maiores aqui nos ambientes bem conservados. Então, os ambientes bem conservados são preferidos. A gente praticamente não teve diferença entre ambientes com a manutenção negligenciada e ambientes mal conservados. As escalas mais afetadas foram zelo e organização, né? Isso pode estar associado à teoria das janelas quebradas e está alinhado ao referencial teórico. Então, no referencial teórico, a gente observa que as pessoas têm uma preferência por ocupar espaços públicos mais bem mantenidos, então elas escolhem os espaços para a prática de atividade física, como rota de caminhada, como local de convivência, de socialização. Então, geralmente, e tem impressões de zelo, de organização, de gestão de espaço, né, melhores em ambientes bem conservados, né? E, como eu falei anteriormente, da teoria das janelas quebradas, que estabelece uma correlação entre a desordem e a criminalidade. Então, ambientes que têm uma manutenção deficiente podem gerar a impressão de serem mais hostis, inadequados, de serem abandonados, que, por sua vez, né, aumenta os índices de criminalidade
e geram sensações de insegurança no ambiente. Então, como conclusão, a gente tem que a pesquisa, então, ela apresenta contribuição, né, em apresentar resultados que ajudam projetistas a criar espaços públicos e edifícios mais atraentes, né, para os usuários do espaço público. E aí, por consequência, a gente tem uma cidade com maior vivacidade, com maior ocupação dos espaços públicos. A gente também busca fomentar pesquisas análogas que possam ser desenvolvidas abordando temas correlatos. A pesquisa teve algumas limitações, então, na utilização dos ambientes simulados, apesar deles já serem validados, né, eles têm alguma limitação, né, os resultados são semelhantes aos dos ambientes reais, mas não são iguais, e a gente tem isso em mente, né, mas são os mais adequados, seriam mais adequados para ser utilizado agora, porque oferecem, né, a melhor manipulação dessas variáveis. A gente também tem uma limitação de amostra, então ela é restrita a uma região, uma cultura, então foram só pessoas da região do interior do Rio Grande do Sul, da região central, que participaram do experimento. Então, como investigações futuras, a gente pretende ampliar esses estudos investigando índices complementares. Por exemplo, a gente sabe que o índice de permeabilidade visual entre 45% e 75%, a gente tem um índice ali intermediário que seria o ideal, porque a gente tem avaliações mais positivas de 45% do que de 75%, então seria interessante ampliar essas pesquisas, né? Conduzir também a investigação em outros contextos, né, culturais e de região, né, para a gente tentar reduzir essa limitação que esse estudo teve, né, explorar outras variáveis que foram apontadas na matriz de avaliação de construtos pessoais, que ficaram de fora do experimento, né, e utilizar, né, parametrizar esses dados para que depois possam ser utilizados com aprendizado de máquina e inteligência artificial para a gente construir alguns modelos preditivos da preferência das pessoas. E é isso. Obrigado.